Olá, sejam muito bem-vindos ao Mulheres em Movimento. Esse é um espaço e não é só um espaço. É um espaço de voz, de força e também de transformação. Aqui, nós acreditamos que toda mulher carrega dentro de si um poder imenso de recomeçar, de crescer, de liderar e de conquistar. Movimento é decisão, movimento é coragem, movimento é não aceitar ficar parada diante dos desafios, mas escolher avançar, mesmo com medo. Nesse podcast, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, crescimento profissional, inteligência emocional, empreendedorismo e liderança feminina. Compartilhamos as histórias reais, aprendizados, estratégias e principalmente conexões que nos fortalecem. Porque quando uma mulher se movimenta, ela se transforma e transforma a própria vida. E quando várias mulheres se movimentam, elas transformam o mundo. E nesse momento quero também fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, os apoiadores desse programa, MT Outdoors e também DF Goiás Outdoors, Cicobi Crédito Piranga, a Farmácia do Abrão, a Texan Energia Solar, Inatec Contabilidade, Entre Nós Movelaria, Sicredi, Intense Comunicação e Marketing Limitada, Haddadland, Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas, HS Consórcio, Consórcio da Família, SP Outdoors, Ana Raquel Geriatra e a Berna Fashion. A vocês, nossos patrocinadores, nossos apoiadores, nossa gratidão por estarem conosco, acreditar nesse projeto que visa a gente evidenciar o protagonismo feminino, o empreendedorismo feminino aqui de toda a nossa região e trazer as mulheres para falar um pouquinho da sua história, de como foi, o que fizeram e de que forma estão atuando aí na nossa comunidade durante todo esse período da sua vida. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, que é a Belonice Zanchetti. Para quem não conhece, é a Belo, lá do Salão da Belo. E hoje nós vamos contar a história dessa mulher, que nasceu no interior, filha de agricultores, foi criada na roça, onde aprendeu que o trabalho começa cedo e que desistir nunca é uma opção. Uma mulher que enfrentou separação, dificuldades financeiras, dores, perdas irreparáveis, mas que também encontrou amor, apoio, a fé, coragem para recomeçar quantas vezes for preciso. Ela transformou oportunidade em propósito, transformou desafio em força e construiu com suas próprias mãos não apenas um salão de beleza, mas uma história de superação, de empreendedorismo que inspira toda a nossa comunidade. Então, hoje nós vamos conhecer a história da Belo. Belo, seja muito bem-vinda aqui ao programa Mulheres em Movimento. Estou muito honrada de ter você aqui no nosso programa e trazer um pouco essa tua história. Coração quentinho. Obrigada a você por lembrar e por me ver. Gratidão que transborda de estar aqui e contar a minha história. E assim, quando a gente faz assim um levantamento também das mulheres, né? Porque esse é um programa com 52 episódios. Nós tivemos episódios que tivemos 2 mulheres, outros episódios tivemos as mulheres sozinhas aqui. Mas quando a gente faz uma análise de tantas mulheres, né, pelo que nós temos nessa nossa comunidade, nessa nossa imensa região, mulheres empreendedoras, mulheres valiosas, mas também a gente tem um olhar assim especial para aquelas mulheres que hoje estão trazendo uma história, porque é um programa onde a gente também quer inspirar outras mulheres a seguir em frente, a dizer assim, olha, eu tive dificuldades, mas hoje eu estou aqui, estou tendo sucesso com o meu negócio, né? Então, esse programa, ele tem esse objetivo. Mas para as pessoas conhecer melhor um pouco você, que eu acho que o nosso objetivo é mostrar quem é a Belo, então contar um pouco a história da Belo aí, para até chegar até aqui, né?
Quem é a Belo? Eu sou quem você quer que eu seja. Eu não tenho um eu salão, eu mãe. Eu sou de tudo um pouquinho. Com sofrimento, com dores, com alegrias, eu sou uma pessoa muito versátil. Hoje eu sou bem dona de mim, mas eu já fui muito sofrida. Eu já sofria com julgamentos, com olhares. Hoje não, hoje eu vejo tudo mais leve, mais fácil. Hoje eu me olho, eu aprendi a me olhar. E eu acho isso muito importante, assim, numa caminhada, indiferente de qual seja a profissão, ou você se olhar do quanto você é capaz, é importante. Mas assim, para conhecer um pouco mais a fundo a Belo, porque nós tivemos um programa aqui, Belo, com a Lésia da IPAGRE, e ela disse assim que quando a gente decide o que a gente quer ser, depois de um certo período, geralmente tem algo que da infância a gente se lembra. Então, como é que foi a tua infância? Onde tu foi criada? Para as pessoas entenderem melhor por que a Belo escolheu essa profissão maravilhosa de tornar as mulheres lindas, né? Por que chegou a Belo a ter essa profissão? Tem alguma coisa lá da tua infância que te remete a essa profissão? Eu sempre digo que de criança a gente não tinha nem muitos sonhos, porque a gente era de uma família muito humilde e a gente só enxergava a roça, né? Então, os meus 2 irmãos, um deles conseguiu estudar um pouquinho mais porque ele foi no seminário de padres na época. E as minhas irmãs, nenhuma delas estudou, então saíram muito jovens de casa, como domésticas, como foram trabalhar cedo em outras, né? E eu, como era a mais jovem, a mais nova de todas elas, e a que é mais velha do que eu, nós tínhamos 5 anos de diferença, eu fui a neném da casa. Então, assim, eu não cheguei a trabalhar pesado, a trabalhar como elas trabalhavam. E eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei da roça, do trabalhar na roça. Então, eu era filha diferente, né? Eu já pensava mais longe, eu gostava da cidade, eu gostava do comércio, eu já era diferente talvez outra era, outra época, enfim. Mas eu não sonhava em ser cabeleireira, eu não sonhava, não, eu sonhava em ser professora. Quando eu era criança, adolescente, eu queria ser professora, eu me espelhava muito nas minhas professoras sempre. E o ser cabeleireira veio de uma forma bem inusitada, assim, para mim. Porque quem viu o ser cabeleireira para mim foi a minha sogra, quando eu já tinha uma história, eu já tinha um casamento, eu já tinha me separado, eu já tinha um filho. Quando eu me separei e vim morar para Itapiranga, eu conheci então o meu marido e a minha sogra viu em mim essa possibilidade. Talvez eu realizei um sonho que ela tinha para a filha dela, mas ela me convidou a fazer o curso. E aí que abriu para mim o ser cabeleireira. Até então eu não tinha pensado. Até porque assim, na minha época de adolescente, de criança, a gente cortava o cabelo em casa, a gente não ia no salão de beleza. A minha mãe, por exemplo, eu não tenho recordações que eu tenha ido cortar o cabelo em salão de beleza. Só depois dos 15, 16 anos, aí mais juventude, mais aí sim, né? Uma vez por ano, normalmente na festa da comunidade, onde a gente morava, que a gente ia para o salão cortar o cabelo. Então, assim, eu não tinha essa visão do gostoso que é frequentar um salão de beleza, né? Não tinha essa visão. Então, para mim era muito fechado tudo, né? Tipo, eu ia casar com um agricultor, ia seguir sendo agricultora e essa era a história das minhas irmãs e seria a minha também. E aí tudo mudou, né? Quando meu filho mais velho nasceu, ele não tinha bem um aninho ainda, aos meus 19 anos então, frustrada com uma safra de fumo, eu falei para o meu marido, então, na época, que eu não queria mais essa vida.
Você estava trabalhando na na agricultura. agricultura. Eu conheci meu, então, agora ex-marido, e a gente ficou morando, aí eu engravidei, foi uma gravidez não planejada, e quando meu filho nasceu, a gente morou um tempo na casa da minha sogra, até ele nascer, enfim. Aí depois a gente voltou para a casa dos meus pais, porque a gente não tinha uma casa para morar. E aí a gente voltou para a casa dos meus pais, fizemos lá uma safra, não sei assim exatamente em que período a gente ficou, e foi uma safra frustrada, assim, em que o lucro foi muito pequenininho. Eu tinha vários primos morando em Nova Petrópolis, e eu caminhei, dava uns 4 ou 5 quilômetros para ter acesso ao primeiro telefone. Na época ninguém tinha telefone em casa. Então, isso faz 25 anos, 26 anos atrás. Aí eu caminhei, fui lá nesse posto telefônico e liguei para os meus primos, que se tivesse uma vaga para a gente trabalhar lá. Eles, então, falaram que sim, que a gente podia ir para lá, eu e o meu marido, então, o pai do meu filho, a gente poderia ir para lá, que não precisava levar nada de móveis, a gente colocou as roupas numa mala, algumas comidas, porque em cidades maiores as comidas, as carnes especialmente, são muito caras, então a gente acabou levando as malas, o filho no colo, e fomos para Nova Petrópolis. Mas que coragem, né? Sim. Se a gente vai analisar isso faz 26, 27 anos atrás, né? Ter esta coragem com o filho nos braços, né? Sim. Meu marido não queria. Na época, ele não queria. Mas eu estava determinada. Ou ele ia ou eu ia. Porque a roça não era para mim. E aí a gente foi. A gente morou com 4 meninos, que eram meus primos, então, na mesma casa. Eu cozinhava e lavava roupa e cuidava da casa para todos eles. Os homens trabalhavam e eu cuidava da casa com, então, meu filho pequeno, né? A gente morou lá por 4 anos, 5 anos mais ou menos e retornamos. Mas não, nesse período a gente não morou em tempo integral com eles, né? Depois a gente alugou uma casa e fomos morar só eu e ele. A condição financeira estava evoluindo um pouco, eu passei a trabalhar também. Aí, na época, não tinha creches lá, como aqui tem, em período integral. Então, assim, o valor que tu ganhava de salário não compensava pagar uma creche meio período. Então, né, então nesse sentido, era bem difícil lá. E a gente ficou por lá, compramos o nosso primeiro carro e botamos as malas dentro do carro e viemos embora. Assim a gente voltou, sem mudança também. Mas lá aí, vocês trabalharam no quê lá em Nova Ele Petrópolis? trabalhava de servente de pedreiro inicialmente, depois em pintura de casa. E eu, durante 1 ano e meio, eu trabalhei então em uma galeria de lojas. Não era exatamente um shopping, era uma galeria e eu trabalhei numa loja de chocolates importados e bebidas quentes. E assim, Belo, voltando um pouquinho, qual foi o teu sentimento de quando você deixou a roça? Na época eu só queria ir. Eu só queria ir. Eu não... O único sentimento que eu tinha de ter deixado para trás foi a minha mãe, que na época meu pai já tinha falecido, a minha mãe ficaria sozinha com o meu irmão, que na época era solteiro também. Então, esse sentimento eu tinha de deixar minha mãe. Mas, assim, o deixar a roça, para mim, não... Hoje eu amo de paixão. As minhas irmãs todas moram na roça. Então, isso é aonde? Que cidade? Iporã. Em Iporã. Aqui pertinho, Então, assim, as minhas irmãs todas moram na roça e eu amo ir lá, eu amo cavocar, né? Eu gosto. Mas não como se fosse um trabalho. Mas não como trabalho. Agora, como terapia, né? Sim, e que faz muito bem, né? Faz muito Às bem. vezes a gente dá uma relaxada. Mas daí vocês voltaram a Iporã do Oeste? Voltamos para Iporã. Aí nós compramos o nosso terreno ali, porque então a gente guardou um dinheirinho, a gente comprou o nosso terreno e começamos a construir. E, assim, eu falo que até hoje a construção de uma casa, a construção do sonho da casa própria é muito difícil até hoje. Sim.
porque assim, levou ao fim do nosso casamento. Porque desfocou de todas as outras coisas que existiam para focar na casa. E acabamos tendo dificuldades financeiras, muitas, porque a gente não tinha um valor X para construir a casa. Na época a gente foi construindo, a gente contratou um pedreiro, meio período eu era servente, meio período eu trabalhava de faxineira, à noite eu trabalhava de cozinheira no restaurante. Então, assim, foram dias muito difíceis, né? Muito difíceis. E o casamento foi se perdendo nisso, né? Então... Às vezes as relações, elas se enfraquecem, né? Quando existem, em especial, dificuldades financeiras. Isso aí. Né? As relações, elas vão se enfraquecendo. E às foi o vezes, nosso caso. e como você também casou cedo, teve filhos cedo, né? Então tudo isso desequilibra, né? Sim. E aí vocês moravam em Iporã do Oeste? Em Iporã, sim, em Iporã. E aí, quando meu filho, então, fez 7, quase 8 anos, eu decidi que eu não queria mais levar essa vida. Não quero entrar em detalhes do porquê que eu tomei essa decisão, mas eu decidi que eu não queria mais. E aí, quando eu resolvi me separar, a minha família foi toda contra. Eu só tinha apoio de uma das minhas irmãs. Porque ele era até então uma pessoa boa, porque só era visto o que acontecia do lado de fora. E eu não estava feliz nesse relacionamento, muitas coisas aconteceram, tanto por ele, erros dele como erros meus também, né? Porque eu não sou santa, ninguém é santo, né? Todo mundo erra, enfim. Mas erros que poderiam ter sido, na época, resolvidos de outra forma. Mas aí entrou muito assim, ouvir um, ouvir outro, muitas coisas que a gente não teve maturidade para botar uma pedra naquela situação, dar um passo para trás e recomeçar. A gente não teve e eu decidi que eu ia me separar, enfim. Eu fui morar numa outra casa, a minha mãe ficou meio doente, começou muitas em função do meu filho, né? Porque ela dizia que eu não poderia levar ele. Como é que eu ia tirar ele, que ele sempre viveu com ela? Né? Ele nasceu praticamente dentro da casa dela e ela criou ele, porque eu saía para trabalhar e ele era a companhia dela. Ela não tinha marido, estava sempre com ele. E aí, assim, eu ouvi pessoas, enfim, que falavam, ai, não tira ele da tua mãe, a tua mãe vai ficar doente, enfim. Eu me aventurei e vim para Itapiranga. Vim, aluguei uma casa, me inscrevi na JBS, aluguei uma kitnet na época, eu e uma outra moça de Iporã. Mas na minha cabeça, eu voltaria, depois que eu passasse a experiência, eu voltaria a buscar o meu filho, que daria na metade do ano, mais ou menos do ano letivo. E quando eu voltei para lá, o meu filho não vinha mais no meu colo. Foi muito frustrante, assim. Foi uma dor. Isso para uma mãe é terrível, né? Então, assim, hoje eu ainda tenho dores que eu carrego dessa decisão que eu tomei e que eu não consegui mais voltar atrás, porque a pressão das pessoas, a pressão da família, eu na época era a vergonha da família, porque eu tomei a decisão de me separar. Né? Nenhuma das outras filhas eram separadas, eu já engravidei solteira, já era uma vergonha. Depois eu me separei, já me tornei a segunda vergonha da família. Então, assim, foi muito difícil. Daí muitos julgamentos, muitas pessoas iam até a minha mãe para falar absurdos. Assim, ó. Aí eu me dei o luxo de não revidar mais. Porque eu estava criando uma ferida muito grande com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha família. Então, eu
Me retirei, deixei meu filho lá e fiquei aqui, trabalhei 1 ano na JBS. Eu me mudei para cá em abril e comecei a trabalhar na JBS em junho. Na verdade, eu vim para cá com a data para começar em abril. Então, foi tudo meio às pressas para mim vir. E a JBS ficou, então, na época, dando uma enrolada ali e eu comecei só em junho a trabalhar. Trabalhei 1 ano na JBS. Nesse período, eu conheci o Volney, então, em novembro, eu conheci o Volney. E não foi um início fácil, porque de novo vieram os julgamentos, de novo veio por parte então da família dele, né? Que então, porque ela é casada, porque ela é separada, porque ela já tem um filho, porque ela é mais velha que você. Tínhamos muitos motivos para não estarmos juntos. E assim, a gente foi se conhecendo e foi se conhecendo até a nossa história é bem divertida, assim, porque a gente sempre fala que eu que fui falar com a sogra para namorar com ele, não foi ele que foi falar com a sogra. Mas foi assim mesmo, sabe, Izzy? Foi assim, porque tinha muitos comentários por eu ser separada, né? Então, enfim, a minha sogra ficou sabendo que horrores, assim, e ela não aceitava, mas a gente se gostava, né, Izzy? Então, ninguém levou em consideração que a gente se gostava. E aí teve muitos problemas, no sentido assim, o Volney vinha na minha casa e aí ele dizia, hoje eu vou terminar porque eu não quero namorar, porque... Tá, mas aí se a gente se encontrava em algum baile ou alguma coisa, eu não podia olhar para ninguém, porque ele tinha fama de briga, sabe? De briga nos interiores, enfim. E aí ele brigava, e aí, enfim, um dia eu recebi uma ligação da minha sogra. Ela trabalhava no museu, que era para mim ir lá, que ela queria falar comigo. E eu fui. Fui lá e aí eu falei para ela que eu não podia mudar a minha história, né, Izzy? Eu não podia passar uma borracha no meu passado e fingir que nada disso tinha acontecido. A minha história era essa. Então, e aí ela disse assim que ela tinha gostado muito de me conhecer e que a partir de hoje a gente podia namorar com o consentimento dela. Eu nunca vou esquecer isso, Izzy. Foi muito, assim... Aí eu fui para casa aliviada de certo ponto, porque eu entendi o que o Volney estava passando na época. Os pais dele também estavam se separando. Eles não viviam bem já há muitos anos. Então, assim, eu entendi o porquê da rebeldia dele, eu entendi o porquê que ele era uma pessoa estourada. Assim, ele não tinha paciência, ele era uma pessoa estourada. E aí, com o consentimento, então, da minha sogra, a gente oficialmente começou a namorar. É mais difícil, Izzy, é mais difícil recomeçar um relacionamento quando você já tem uma carga. Quando você tem uma carga emocional, quando você já carrega situações de dificuldade financeira, de traições, de gente se envolvendo, de pais se envolvendo no relacionamento, de amizades que te apunhalaram, é mais difícil recomeçar. Então, existiam desconfianças de minha parte, existia muita desconfiança da parte dele, e a gente foi se ajustando, né? Então, mas foi bem rápido, nós nos conhecemos em novembro, esse perrengue durou até junho. Aí, em junho, a gente oficialmente começou a namorar, então, e um mês depois a gente já foi morar juntos. Porque... Então, às vezes a gente olha assim, né, para o nosso passado e pensa, nossa, realmente não tem como mudar aquilo que eu já vivi. Não. Quando eu escolhi essas atitudes e coisas que eu fiz lá, na época era o mais assertivo. Para ti também, né? Sim. Foi para Nova Petrópolis, era assertivo ir para lá. Sim. Pois veio de volta, separou, era assertivo fazer, porque era o que precisava ser feito. Sim. Porque se tu hoje olha, né, Belo, olha a tua vida hoje, talvez tu tivesse ficado na roça.
O que seria É. da Belo se tivesse ficado na roça, tivesse aguentado, mesmo infeliz, né? Hoje a gente vê assim que as mulheres, no geral, elas dão esse pontapé. Se elas não estão felizes em algum sentido, ou no trabalho, ou no casamento, ou enfim, elas dão esse passo. Mas naquela época, as mulheres que tomavam essa decisão eram muito julgadas. Eram muito julgadas, assim. E é uma coisa muito cultural, né? É uma Muito. coisa muito cultural aqui da nossa região, né? Nós sempre fomos deixadas meio que para o segundo plano. Talvez não deixadas, mas a gente se Se deixou dispôs a ficar a no segundo ficar plano. no segundo plano. A partir do momento que a gente começa a se colocar na posição de não, o meu desejo também tem que ser ouvido, o que eu quero também tem que ser visto, existem esses atritos. Mas esses atritos, eles vêm para o nosso bem também, Sim. né? Quantas coisas foram vividas, né, durante todo esse período da tua vida? Aí você e o Volney se ajuntaram, resolveram morar junto. Isso Sim. já faz quantos anos? Agora, em ano que vem, 20 anos já. Nossa, muita 20 coisa, né, anos já. aconteceu. E aí vocês também tiveram filhos? Tem filhos, né? Isso. Em 2008, que foi quando eu iniciei a vida de empreendedora, né? Porque na JBS eu trabalhei só um ano. Aí eu trabalhei em comércios aqui de Itapiranga. E aí, como firmou o namoro, enfim, a gente foi morar juntos. A minha sogra um dia me ofereceu, do nada, ela pediu se eu ia gostar de ser cabeleireira. E eu Aí disse tua que... sogra já estava toda do teu lado. ela já era toda minha. Sim. E aí eu disse que sim, que é uma profissão que eu ia gostar de ser. Aí ela disse que eu ganhava muito pouco na época para trabalhar para os outros. Ela viu em mim um potencial diferente. Só que aí tinha um porém, nós não tínhamos dinheiro para começar. E aí ela disse assim, daí no outro dia, quando eu cheguei em casa, ela disse assim para mim, ó, Belo, eu liguei para São Miguel, lá tem um curso, é R$ 1.000 o curso, e ela aceita 4 cheques de 250, e aqui estão os cheques. Nossa Senhora, né? Nossa, Izzy, foi assim, eu nunca tinha recebido algo assim de alguém. Ela me deu o caminho para caminhar. Só que junto com esse lado bonito, veio um porém muito difícil. O Volney aceitou na hora. Eu acredito que ela e o Volney já teriam conversado sobre. Nunca ninguém me falou nada disso. Mas o meu sogro era contra. Porque o meu sogro achava que eu estava com o Volney, assim, pelo dinheiro, pela condição que a gente estava vivendo no momento, tipo, que nós não construiríamos nada juntos. Então, ele não queria, digamos assim, que a sogra injetasse dinheiro em mim. Mas a minha sogra estava vendo em mim uma abertura de porta para encaixar com a minha cunhada. Porque a minha cunhada não quis. Então, a irmã do Volney não quis ser cabeleireira. Ela não quis essa proposta. E aí a minha sogra jogou para mim. Por quê? Porque ela viu que eu poderia carregar a minha cunhada nessa profissão. Mas não deu certo. Foi frustrante isso. Porque eu fiz o curso, então eu ia para São Miguel 2 vezes por semana de moto, fazer o curso, eram 2 dias inteiros. A minha patroa, na época, me liberou em forma de férias. 2 dias por semana eu ia, fiz o meu curso em 2008, eu finalizei meu curso e abri o meu salão. E aí, isso era em outubro. Aí a minha cunhada veio fazer as primeiras experiências comigo. Foi um casamento, tinha um casamento na cidade, tinha algumas convidadas, e eu pedi para ela vir me ajudar a escovar, pranchar, secar cabelo, mas assim, ó, não era um monte de clientes, não, mas era um momento em que ela podia me ajudar ali, e ela odiou.
A gente pegou, na época, uma cliente mais difícil, né? Tipo assim, eu não conhecia quase ninguém aqui na cidade. Então, as clientes agendavam, às vezes eu conhecia a cliente ali, no momento que ela vinha. E foi o que aconteceu ali. E a minha cunhada estava ali para me ajudar, e essa cliente ficava fazendo caras e bocas no espelho, e a minha cunhada nunca mais quis ajudar. Isso não é para ela. Ela sempre deixou bem claro que ela não queria. Até hoje ela diz que ela preferia cortar porco na JBS do que fazer cabelo. E tanto que ela foi trabalhar na JBS, tá lá até hoje, né? Claro, hoje ela não está mais na linha de produção, mas ela está lá também, já é 16, 17 anos, então ela não quis mais saber do salão de beleza. E eu toquei sozinha, né? Abri um espaço bem pequenininho, Easy. Eu não tinha nem todos os móveis. Na época também foi a minha sogra quem pagou, e depois a gente foi pagando para ela um balcão, espelheira, o sofá da minha casa, porque nós, na época, quando eu vim morar para cá, eu comprei só um sofá. E esse a gente levou para o salão porque não tinha dinheiro para comprar outro, né? Comprei o básico do básico. E comecei, né? Então, comecei ali na Rua São José. Para quem vai nos assistir depois, né? Lembra da gente ali, um espaço bem pequenininho. Fiquei ali 2 anos e aí eu me mudei para a Rua do Comércio, então, que era a casa da Maria Antônia Vaz, do lado da advocacia do Dr. Hernani Vaz, né? Então, ali, depois eu aloquei ali e reloquei para uma massagista, e a qual a gente ficou 9 anos juntos. E quando a gente se mudou para ali, em 2010, eu engravidei do Bruno, então. E esse teu primeira sentimento como empreendedora, como é que foi assim? Se agora o negócio é comigo, eu vou ter que trabalhar e o que entrar de dinheiro, vou ter que dar um jeito de pagar as contas. Como é que foi essa sensação? E nesse momento eu não tinha nenhum aporte. Era eu e eu. Que na época não tinha MEI, Não, né? Hoje o MEI facilitou muito. muito, mas na época não tinha, era empresa Mas mesmo. isso, e assim, mas na época, Izzy, a parte mais difícil era você mostrar o teu trabalho. Era só o boca a boca. As rádios eram muito caras. Não tinha nada de imagem que você pudesse postar um cabelo como hoje, que você posta o teu trabalho, você mostra o teu trabalho para um número de pessoas muito grande sem um valor. Na época não tinha. E eu lembro que eu iniciei pagando R$ 320 de aluguel sem nenhuma cliente para pagar o aluguel. Então, essa foi a parte mais difícil. Durante muito tempo, assim, durante uns 8, 9 meses, eu trabalhei no vermelho. Tudo que entrava era para pagar o aluguel, era para pagar os meus almoços, porque a gente morava em Santa Fé, então a gente almoçava na cidade para não ficar indo e vindo. Era muito caro, sabe? Era muito difícil. Durante esse período, eu praticamente comi sanduíche e pastel no almoço. Mas se a gente vai olhar também, né, o início da maioria das empreendedoras, né, começaram dessa forma. Dessa forma. E como a gente aprende nesse período do quanto está dentro da gente a gente querer ser uma empreendedora e a gente querer também ter o nosso próprio negócio. Porque eu sei que ser funcionária, eu fui durante 1 ano só funcionária, durante toda a minha vida, né? Mas eu tinha muito forte de que eu queria ser dona do meu próprio nariz. Eu sempre quis ter o meu negócio. Então, isso eu vejo muito em você. Apesar de você ter vindo lá da agricultura, depois ter trabalhado no JBS, ter tido essa oportunidade, você realmente abraçou isso com unhas e dentes. Agora eu vou pegar esse negócio para mim e vou fazer isso funcionar. Mesmo com toda a dificuldade, tu não pensou nem um momento em desistir? Sim, teve um momento que eu pensei em desistir. Teve um momento, sim, que foi bem difícil, foi muito frustrante, porque o Volney viajava, né? Ele sempre foi caminhoneiro, eu conheci ele caminhoneiro, né? E nesse período ele viajava os 3 estados do sul.
Então, ele vinha pouco para casa. O pouco que eu digo era assim, cada 15, 20 dias, né? Não... E ele, na época, ele ganhava bem, mas ele queria que eu também contribuísse. E eu não estava conseguindo, então, assim, de certa forma, ele estava exigindo de mim uma contribuição em casa, para comprar os nossos móveis, trocar o nosso carro, que nós tínhamos um carrinho bem velhinho. Então, assim, ele, como sendo mais jovem, ele tinha as ambições dele, os carros rebaixados, os carros tunados na época, e eu não conseguia colaborar com praticamente nada. Então, isso me frustrava muito, mas ao mesmo tempo eu não podia desistir, porque eu tinha que provar que a oportunidade que a minha sogra deu para mim, eu tinha que fazer valer. Eu tinha que fazer valer, Izzy. Eu não podia, tipo assim, simplesmente abandonar. Aí eu achei uma saída, né? Eu fui lá no incubatório, me informei de horários, e lá tinha um horário que era das 3 da manhã até 10h30, 11 horas da manhã. E eu pensei, é esse horário que eu vou pegar. Porque eu poderia ir, nós na época ainda não tinha filhos, né? Isso foi bem no começo. Eu poderia trabalhar das 3 da manhã até as 10h30, descansar até 1 da tarde, trabalhar no salão. Era uma forma de eu não precisar fechar o salão completamente. Mas aí eu ia ter um salário fixo e mais essa renda, já que de manhã o salão tem bem menos movimento. E aí, quando eu cheguei, quando o Volney chegou de viagem, enfim, eu falei para ele dessa ideia e a minha sogra surtou. Quando a gente comentou com ela, ela surtou. Que eu não ia fazer isso, que ela tinha conversado com tal profissional, que o salão demora 1 ano para começar a dar o giro. Aí a gente então comentou que a gente ia ficar ia ficar 1 ano ainda nesse giro que a gente estava, até para depois tomar outra decisão. E aí nesse período eu trabalhei de faxineira de segunda, que então era meu dia de folga, e nas quartas de manhã. Eu fazia faxina para ter um dinheiro extra para ajudar nos custos de casa. E aí quando deu 1 ano e 8 meses, eu já estava tendo um giro de clientes, um giro um pouquinho maior, não que ainda sobrasse grandes valores, não, mas saí do vermelho. Eu veio as progressivas na época, que dava muita fumaça, a minha sala não era uma sala ventilada, e aí eu decidi que eu queria uma outra sala. E aí, sabe que eu decidi e veio a sala para mim. Foi como se era para ser assim. E aí que eu me mudei ali pro Dr. Hernani, né, do lado da advocacia dele, e ali fluiu. Aí, do nada, eu me encontrei com uma pessoa que disse que também gostaria de ser massagista, enfim. Eu anotei o telefone dela, porque foi só um contato de corte de cabelo, né, enfim, e aí eu chamei ela. Com o passar dos dias, eu chamei ela. Se ela realmente tinha o sonho, se ela realmente tinha ambição, se ela realmente gostaria disso. E ela me disse sim, que ela tinha, mas que ela não sabia por onde começar. Daí eu disse, não, eu tenho os contatos, né? Eu sei por onde começar. Eu tenho os contatos e eu vou te ajudar, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E aí eu liguei para os fornecedores, enfim, eles já me deram todas as coordenadas de como fazer, eu repassei para ela, ela fez o curso, a gente ficou 9 anos juntas. Aí tu vê, né, como o universo, ele encarrega. faz e se encarrega das coisas, né? Recebeu a ajuda da tua sogra, tu ajudou ela, e eu sei que tu ajudou um monte de outras mulheres, né, nos espaços. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, Belo, agora você está no teu espaço sozinha, mas normalmente você sempre estava com outras pessoas que tu estava ajudando, né? Sim. Aí você ajudou a Noeli ali na massagem, depois vocês foram para outra sala, tinha outras mulheres também.
todas, cada uma, claro, na sua salinha, mas ajudando nas despesas, mas era uma forma de ajudar todas, Sim, mulheres se abrir ajudando, né, e portas. abrir porta Uhum. para outras mulheres, que bacana isso, né? É, da Noeli, assim, ela também, ela foi como eu, assim, eu ofereci para ela a oportunidade, ela já tinha uma visão e deu certo, né? Então, e aí, quando a Noeli veio, a demanda começou a ficar um pouco maior. A gente tinha cliente direto o dia todo, a agenda já estava começando a ficar, e aí a gente não tinha um espaço adequado para nossa cliente sentar. A cliente que chegava 15 minutos antes, ela não tinha direito onde ficar. E isso começou a ficar constrangedor, assim, porque a minha sala era na frente e era muito pequenininha. A sala da Noeli era uma sala boa, mas como ela atende as pessoas sozinhas, individuais, né, um atendimento Personalizado. individualizado, Uhum. ela não tinha como receber a próxima cliente dela na sala dela. Então a gente viu ali um espaço, um motivo para a gente procurar um espaço um pouco maior. Que foi aí que a gente alugou aquele apartamento, que era um apartamento residencial, que a gente transformou no nosso salão de beleza, né? Então a Noeli veio comigo desde o início, aí a Elaine Simonetti se mudou para lá com a gente. Ela, na época, ela pediu se ela poderia atender um dia por semana na sala da Noeli. E aí a Noeli achou difícil, porque acaba quebrando uma rotina das próprias clientes quando um dia você não consegue atender. E aí eu falei para a Noeli, olha, Noeli, o que você acha? Se a gente alocar um espaço maior, a gente vai pagar mais aluguel, mas a gente vai ter mais uma pessoa. Aí conversamos com a Elaine e ela topou, veio lá, montou o espaço dela, ficou com a gente 8 anos. Nossa, né? Quanta. Se tu vai agora, analisa bem a tua história, Belo. Quanta Não. reviravolta, A né? Elaine ficou comigo 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, o que que aconteceu depois disso? Que vocês. Isso era ali na Rua do Na Rua Comércio, do em Comércio. cima lá da Da Fávero. Fávero. Ali. Isso. Vocês ficaram quanto tempo ali? 13 anos. Nossa, é muita Sim. coisa, né? Sim. E ali também é que tu te firmou mesmo Isso. como cabeleireira, É né? que assim, ó, Isa, quando a gente divide espaço com outras pessoas, a amplitude do negócio, ela fica muito maior. Então, assim, ó, a Elaine faz propaganda para mim, eu faço para ela. A Noeli faz para mim, eu faço para ela. Então, acaba que divulga muito mais. E por ser ali no centro, era mais visível, o espaço era muito aconchegante, muito acolhedor. E a gente foi, aí depois veio as modas dos cílios, a gente foi pegando mais gente, teve parcerias assim, muito frustrações, né? Sim. Que não deram certo, que a gente se incomodou, que incomodou elas, né? Não só que elas eraram, a gente também errou. Então, nesses momentos que não deram certo, algumas parcerias, a gente percebe como o lado empreendedor da gente também é falho, porque eu sou uma empreendedora, mas eu não sou uma empreendedora nata. Eu sou uma empreendedora coração. E aí a linha do empreendedorismo, ela fica muito fraca quando o coração bate mais forte do que o empreendedorismo. Então eu sei aonde eu erro. Mas, tipo, eu sei cada erro que eu fiz nas parcerias que não deram certo. Porque se o meu pulso tivesse sido mais firme, eu teria continuado na linha. Mas sabe aquela história, o medo de perder faz você perder? Mas às vezes também, né, a gente vai, durante o caminhar que a gente vai também se fortalecendo Aprendendo. e aprendendo. Porque ninguém nasce sabendo, tudo a gente vai aprendendo e também a gente vai se moldando conforme as situações vão acontecendo. Naquele momento, a tua decisão foi a assertiva, Isso. né? Pode ser que foi pelo coração que tu decidiu, pode ser que no outro momento foi pela razão, mas foi aquilo que era para ser naquele momento. Então, são coisas também, às vezes, que eu percebo dentro do empreendedorismo e dentro das nossas empresas, que nem tudo é uma linha reta.
tem muita coisa que a gente faz e que depois, pá, podia ter feito diferente, podia sim. ter pensado dessa forma. Mas naquele momento foi aquilo que foi decidido, aquilo que foi o melhor para aquele Para momento, aquele momento. É. Isso aconteceu muito assim, muito. né? Porque a gente também tem todo o lado emocional que a gente... E ainda mais vocês, né? Eu vejo assim o cabeleireiro, não sei como chama, é cabeleireira que chama vocês? Sim, Como vocês pegam na pessoa, vocês pegam a energia da pessoa. Então você também não pode ser uma pessoa fria. não. E você ouve muito, né? Muitos desabafos, Tem que muitas fazer curso de situações. psicologia, né? Desde que eu aprendi, desde que eu comecei a fazer, eu entrei um pouco desde 2010, quando a gente perdeu o Bruno, então eu entrei mais numa linha de espiritualidade. Então tu acaba conseguindo lidar melhor com essas situações. Eu sempre acho, assim, Belo, que o autoconhecimento, a gente se conhecer como pessoa e a gente se libertar de muitas crenças que a gente tem, sim. né? Faz com que também a gente consiga fluir melhor, com quem a gente consegue lidar melhor com os acontecimentos do dia a dia. Claro que a perda do filho, tudo isso fez você mais forte também, mais resiliente em muitas situações. Muita. Uhum. Mas também te trouxe o equilíbrio, que a espiritualidade, ela nos traz esse equilíbrio. Sim. E para lidar com pessoas de todos os tipos, porque às vezes eu sei que às vezes a pessoa deve chegar lá e dizer assim, ai, não aguento mais esse meu cabelo, dá um jeito, tá? E daí o que a Bela faz, né? Mas o que normalmente quando a pessoa vem assim dar um jeito, ela já vem decidida de algo. O problema maior é quando ela coloca a emoção do coração, o sentimento do coração, em uma mudança que não é no cabelo que ela tem que começar. Aí vem a parte onde a gente é mal falado às vezes, na maioria das vezes. Porque a pessoa vem lá e diz assim, eu quero cortar meu cabelo, ou eu quero sair do loiro e voltar para morena. Muito cuidado, eu sempre falo, Izzy, muito cuidado nessa hora. Eu sento a cliente na minha cadeira e converso, às vezes 15, 20 minutos, meia hora, para entender o porquê e desde quando ela vem assimilando essa ideia. Porque às vezes ela teve um problema em casa com o marido, com a mãe, ou algo que às vezes é lá do passado que está vindo e ela quer uma mudança. E aí ela começa pelo visual. E aí daqui a pouco aquele problema que estava machucando ela se resolve. Ele se dilui no pensamento dela e aí o visual está aqui, está feito. E às vezes não tem mais como voltar atrás. Então, essa é a parte mais difícil, assim, o de compreender o que a cliente quer. Sair de um loiro para uma morena é sair do sol para o escuro. Ela se sente muito emocionalmente Não se reconhece. Então, e vocês, assim, dentro dessa profissão, existem alguns treinamentos específicos para lidar com pessoas, fazer treinamentos para lidar com pessoas problemáticas? sim. Porque, sim, por exemplo, eu fiz, nossa, Isa, eu tenho mais de 50 certificados entre mechas, tinturas, penteados e pessoas. Então, assim, em todos os cursos que a gente vai, em todos os cursos, não tem nenhum que a gente chega lá e que o mentor do curso se apresenta e começa um curso, não. Ele sempre conta uma história, ele sempre fala um pouco de gestão de salão, ele sempre fala um pouco, alguma situação que ele viveu e você tem que pegar isso como exemplo. Né? Você tem que ouvir aquela história, porque aquela história pode acontecer dentro do teu salão para você saber como, né, conduzir em tal situação. Então, assim, cada curso que a gente vai, por mais que às vezes mexa, é uma mecha, né? Não, é uma tendência que vai vir, logo vai vir mais uma tendência, vai vir outra moda, mas vai vir
uma vírgula de gestão de salão. Sempre junto. E a gestão de salão é muito importante, não só a gestão financeira, mas a condução de uma cliente. O receber uma cliente, como ela entra no teu espaço, como ela sai do teu espaço. Às vezes a gente não consegue 100%. Mas assim, um bom atendimento, Izzy, num lugar é 80% do atendimento. E até porque, né, às vezes a pessoa, ela chega lá com um sonho, né, como você disse, mas às vezes é um sonho, eu quero só cortar meu cabelo diferente. E a gente às vezes vê, né, a pessoa às vezes sai frustrada do salão. E muitas vezes sai feliz da vida, acertou meu cabelo. Porque às vezes tu vai, mas eu já vim cortar o cabelo, nunca acerta meu cabelo, nunca conseguem cortar meu cabelo direito. Mas também às vezes a pessoa vai aqui, dela vai na outra, dela vai na outra, dela vai na outra. Eu acho que tem que ter essa proximidade também, né, de manter o cliente mais tempo. Esses E é momentos de difícil, conversa né? são importantes. E outra que assim, ó, Izzy, muito acontece das pessoas te mandarem um videozinho, eu quero meu cabelo assim. Mas o teu rosto, o teu olho, o formato, a tua pele, a textura do teu cabelo não tem nada a ver com aquilo que está naquele vídeo. Logo, o resultado não vai ser assim. Então, quando as clientes, eu sempre peço sim para as clientes me mandarem vídeos. Ai, Bela, eu queria mudar meu cabelo. O que você imagina? Como você se imagina? Me manda vídeos. Quando ela chega, a gente senta com os vídeos que ela mandou e aí eu falo para ela: você tem noção que o teu cabelo não é igual a esse, o teu comprimento não é assim, a tua textura não é assim, a tua pele não é assim, o teu olho não é assim, você tá bem ciente disso? Você se imaginou com o cabelo dessa cor? Aí ela começa a pensar, bah, será que é isso que eu quero? É que nem o dourado e o amarelo. O dourado e o amarelo, são duas cores assim, ó, que muitas pessoas dizem: ai, Bela, eu queria umas mechinhas douradas. Mas eu não quero aquele amarelo. Amarelo e dourado são da mesma cartela. Então você tem que ir lá na cartela de cores e olhar. Ela quer um amarelo quente ou ela quer um amarelo frio? Que é o que ela está tentando me dizer, mas não está conseguindo porque amarelo é amarelo. Então é bem difícil, assim, o conversar com a cliente é muito importante. E também, assim, Belo, com relação também às tendências, se tu vai fazer uma retrospectiva desde que tu começou até hoje, se alterou muito a questão das tendências ou elas sempre são que nem a roupa, né? Que sempre dá aquele giro, uma hora aqui, daí depois não tem mais, daí já começa de novo o mesmo estilo e assim vai indo. Como é que é com a questão dos produtos? Tem muita inovação no mercado? O que tem aí para frente para vir? Inovação tem Todo muito, dia. muito. A tecnologia vai de vento em popa, né? É muito. Tanto que hoje você consegue formular um cabelo destruído, tu consegue reformular ele de novo, né? Tu faz um protocolo, ele para de quebrar, enfim. Mas assim, o que a gente percebe muito que quando eu abri o salão, era muita tintura, muito mudar de cor na questão de tintura. Depois foi vindo mechas mais douradas, mas até 2 ou 3 anos atrás, as mechas eram uma tendência muito alta em ser um tom meio arroxeado, meio cinza. Agora, 2024, finalzinho de 2024, 2025 e agora, 2026, vem forte para a nossa região a naturalidade. As assim, mechas, os cabelos grisalhos? Os grisalhos naturais, onde as pessoas só vão fazer umas mechinhas bem de levinho no meio para dar um movimento. Algumas vão fazer claras, outras vão fazer escura para manter, tanto que está vindo produtos para você usar que no cabelo preto e branco, ele só vai atingir o cabelo branco. Então, as tendências vêm muito fortes para a naturalidade agora. Tu acha que por que isso?
Qual é Olha, o sentido? Será que a a, pandemia fez a gente repensar? a pandemia fez a gente repensar muito nos penteados. Isso foi sentido assim, foi um baque, né? Por quê? Porque as pessoas aprenderam a fazer muita coisa em casa, né? Então, elas fazem hoje muita coisa em casa, tanto que se você observar na nossa cidade, quantos salões tem, quantos estúdios tem que só fazem maquiagem Uhum. e o cabelo a cliente faz em casa. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, é uma tendência que vem forte, por quê? Porque os cabelos não são mais cacheados, eles são só ondulados. É uma ondulação bem leve. As tendências de raiz esfumada é uma tendência para quê? Para cliente que não pode ir cada 2 meses ou todo mês no salão. Então, ela faz uma raiz esfumada para quê? Para que ela precise ir para o salão aqui 4, 5 meses de novo. Né? Então, são tendências que vêm, quanto tempo que vai durar a gente não sabe, mas os estudos indicam que ela vai durar até 2028, 2029. E aí você tem que se reinventar em algumas situações. Isso, e aí você tem que se reinventar em algumas situações. Mas eu não tenho dificuldade com trazer novidades, com buscar novidades, com reavaliar conceitos do que vai ser tendência agora, no que eu vou entrar agora. Tanto que agora, no domingo, eu fiz um curso e eu vou entrar com uma nova fase do salão de novo. Que bacana. Uma coisa que eu que já tinha deixado para trás, né? Isso é que eu acho muito legal, sabe? Essas inovações. Porque também a pessoa, eu acredito que às vezes ela vá lá no salão justamente porque é um momento dela. É um momento único, às vezes, que a pessoa tem de dar uma relaxada, de dar uma descansada, de cuidar de si mesma, né? De cuidar da sua aparência, de sentar e dizer assim, ai, que gostoso ficar aqui. Então, eu acho que vocês têm um compromisso muito grande também com o bem-estar da mulher, ou do homem, ou da criança, sei lá, que vai no salão, né? Esse cuidado humanizado, a pessoa, o salão que não tiver esse cuidado humanizado, ele vai ficar fora do mercado. E cada vez Eu mais, já né? tenho, quando eu me mudei para lá, na metade do ano passado, agora de 2025, eu já tinha uma visão que eu queria oferecer para as minhas clientes algo que não tinha aqui na cidade, que é esse atendimento mais personalizado. Uhum. Muito raramente eu atendo 2 clientes numa vez. Normalmente eu atendo uma cliente quando eu estou finalizando essa, a outra chega. Para quê? Para que a cliente possa falar o que ela quiser, para que a cliente possa sentar na minha cadeira e colocar, tem uma cabine de massagem lá no salão, que a cliente senta, enquanto ela é atendida, ela ganha uma massagem nos pés, que elas amam. Eu queria gravar todas as reações de quando eu ligo aquela máquina. Vou ter que ir lá. É um relax total. Vou ter que ir É lá muito, conhecer esse sim, é teu. muito bom. E assim, ó, eu tento, na medida do possível, fazer coisas que as clientes gostam, né? Tipo assim, eu dou o máximo de mim para agradar aquilo que ela quer, mas o atendimento é um diferencial. Eu tenho clientes de 17 e 18 anos, Izzy. Então, assim, se elas nunca foram em outro salão, não, elas já foram em outros salões. Quando elas me dizem assim, ai, Belo, eu fui em outro salão e eu quero voltar pro teu, seja bem-vinda. Até porque a concorrência está aí, é livre, está tudo Exato, certo, porque né? eu sigo, e para todas as meninas que eu ensinei, para todas as meninas que vieram comigo dentro do meu espaço, eu sempre deixo bem claro, Izzy, é uma coisa assim que eu prezo muito. A cliente é dona do dinheiro dela. Ela gasta o dinheiro dela aonde ela quiser. Uhum. Então, dentro do meu espaço, eu sempre lidei muito bem com isso. Isso é uma coisa assim que é uma coisa que eu me orgulho muito de falar, que assim, ó, a cliente que era cliente da massagista e não era minha, não tinha problema. Eu oferecia o café da mesma forma, eu me sentava com ela da mesma forma. Da mesma forma, as meninas que trabalhavam comigo recebiam as minhas clientes dessa forma. E eu sempre prezava muito por isso. Porque se hoje ela não é tua cliente, amanhã ela pode ser. Uhum.
O que você é fora do teu espaço também é importante. Quando você encontra cliente na rua, numa festa, ou num baile, em qualquer lugar. Tem que ser sempre a Belo, né? Sim, Tem que ser eu sempre a sou... Belo. Há muitas pessoas que me veem assim, me acham muito moleca. Eu sou muito divertida, isso. Eu sou muito de dançar, né? Enfim, então, quando me vê na aula profissional, me vê com seriedade, mas quando me vê num bailão, me vê dançando, né? Me vê festando, Curtindo enfim, a vida. curtindo a vida. Mas, Belo, aonde está o teu salão hoje? Hoje eu tenho um salão na minha casa, no bairro São Cristóvão, Lá em Santa Fé. em Santa Fé Alta, é. Antes de Santa Fé Alta, na verdade, né? Na Ali entrada da JBS Suínos, do escritório do Serafine, ali, entra à esquerda. E você sentiu alguma diferença, assim, porque você estava no centro da cidade? Você foi para um bairro que dá o quê? 3 quilômetros. Mais 3 ou menos. quilômetros, Uhum. mais ou menos, né? Sentiu diferença de algumas clientes não irem até você pela localização? Não, Então, mas eu tinha medo. eu sabe que eu sempre digo isso, eu pergunto isso porque quando eu estive na floricultura em 2004, eu estava na Rua Independência, ali onde hoje é a Rap, ali na frente do Correio, era a minha loja. Eu saí dali e fui na minha, lá embaixo, em 2004, lá perto da JBS Aves. Todo mundo dizia para mim, o pessoal não vai lá, o pessoal não vai lá, porque é muito longe, porque é muito longe. Nossa, eu dizia assim, olha, poxa, pelo atendimento, né, eu também não senti nenhuma dificuldade, as pessoas iam pelo atendimento, pela forma como a gente trabalhava, pelos produtos. Por isso que eu faço essa pergunta para ti, fiz essa pergunta para ti, né? Se você estava no centro com as tuas clientes, você foi para um espaço 3 quilômetros dali, e as clientes foram junto, é porque tem muita coisa boa aí nessa pessoa, né? Tem. Tem. Eu confesso para ti, Izzy, que balançou muito, né? Mas balançou o medo, tudo que é uma mudança gera um transtorno, gera um desconforto. Porque tu sai da tua zona de segurança, tu sai da tua, né? Sai do teu dia a dia, sai da tua rotina, enfim. Quando eu decidi me mudar, quando a gente construiu ali, a gente construiu pensando que um dia eu teria o salão ali. Então a casa já foi projetada para isso. Mas eu não achei que seria tão logo. Isso foi muito rápido, porque a Elaine chegou para mim e disse assim, ó, Belo, eu tô assumindo outras coisas na Secretaria de Saúde, a minha demanda tá muito alta e eu não tô conseguindo atender. Então ela disse, eu tô tirando do meu salário para pagar as despesas que eu tenho na sala contigo. Eu vou fechar o meu espaço. Quando ela me disse assim, eu já estava previamente preparada para isso, porque ela já tinha me lançado alguma coisa há uns 6 meses atrás. Então, eu já estava mais ou menos preparada. Izzy, eu fui para casa, conversei com os pedreiros que iam fazer a nossa obra, que eles iam só começar em maio ou junho, se eles teriam como adiantar. Eles prontamente se ajeitaram com os negócios deles e vieram fazer a minha obra. Eu disse assim para eles, a partir de quando essa obra vai estar pronta? Eu posso dar um prazo, eu preciso dar um prazo para minha sala. Ele disse, não, até no comecinho de junho nós vamos te encerrar. Eles só não me entregaram a obra no dia 30 de maio, 31 de maio, porque deu muita chuva. Foi um período assim, uns 20 dias de muita chuva. Então, eles não conseguiram fazer, eu não consegui pintar, Mas, enfim, né? Dia 5 de junho, eu entrei no meu espaço e atendi minha primeira cliente. E foi acho que foi a semana mais feliz da minha vida, Izzy. E aí, os dias que se passaram ali, eu via que eu não tinha despesas, Izzy. Foi daí que eu fui percebendo o quanto eu gastava, porque eu não tinha um relatório assim, ó, de quanto eu gastava num almoço, de quanto eu gastava num lanchinho da tarde, de quando eu ia para o centro, comprava alguma coisa. Eu ia numa loja, passava lá, eu via alguma coisa, eu comprava. Eu não tinha esse relatório, eu tinha as entradas.
E para mim, o que me sobrava era o que eu tinha lá guardado. Isso era o que sobrava para mim. Quando eu me mudei para minha casa, eu fui vendo o quanto eu gastava. Em aluguel, enfim, porque nós temos placa solar, então eu não pago luz. Então lá eu só gasto um pouco mais de água e a fatura de internet, que então a gente dobrou a potência. Eu não tenho despesas, eu só tenho despesas com os meus produtos. Agora você vê como é importante também ter esse levantamento, né? A grande Sim. maioria realmente não faz tem. isso. E a partir do momento que tu começa a botar tudo na pontinha do lápis, tu vê realmente o meu negócio está indo bem ou não está indo bem. Isso aí. Até então você não tinha nem noção, Não. né? Eu não tinha noção. Assim, ó, quando eu comecei a me planejar para sair dali, eu comecei a colocar coisas no papel. Mas normalmente a gente coloca despesas grandes. Uhum. Coloca água, luz, aluguel, quanto você gasta de combustível subindo e descendo, os almoços aqui na cidade, esse tipo de relatório eu até fazia. Eu comecei a fazer depois que eu comecei a planejar subir para lá. Mas quando eu me mudei, realmente eu vi assim, ó, que todo dia eu gastava 5 aqui, 10 aqui, 20 lá. Então, assim, chega no final do mês, dá um valor bem Considerável. razoável. É importante a gente sempre ter quando a gente começa a empreender, ter já essa noção, né, das planilhas, de custo, porque é isso que mantém a gente de pé, né? Mas, Belo, nós já estamos indo para o nosso final aí do nosso momento importante, né, que nós tivemos aqui. Que bacana a gente estar juntas para falar um pouquinho da tua história. E se você tiver uma mensagem para dizer para as pessoas que querem empreender, também para aquelas que já estão nessa jornada, né, que já estão empreendendo, tanto no salão como em outro negócio, quiser deixar uma mensagem para as mulheres. Então, Izzy, assim, acho que a minha história, a minha vida foi bem difícil como empreendedora e eu tô aqui. Hoje eu me considero uma cabeleireira bem-sucedida, como empreendedora também, né? Me considero, assim, realizada, né? Como empreendedora, apesar de todas as dificuldades que eu tive, das pessoas que não têm coragem. Eu acho assim que o primeiro parâmetro se busca dentro de casa. Se você está fortificada dentro de casa, vai. E se você tem um sonho, vai. Porque eu só fui. E fui sofrendo as consequências do ter ido. E eu soube lidar com isso. Então, eu acho assim, todas as pessoas que buscam algo indiferente, se tem um sonho lá de criança, ou se tem um sonho atual que quer seguir, eu acho assim, se você tem alguém com quem segurar na mão e ir, é mais fácil. Mas se você não tem, você tem as duas mãos. Junta uma na outra e vai. Que bacana essa mensagem. E tu também tem algumas redes sociais? Quiser falar para o pessoal aí para seguir as tuas redes sociais? Porque eu vejo que tu posta bastante dicas lá, bem legais. Tenho sim. Temos o Instagram, temos o Facebook. Pode nos chamar no WhatsApp também, que está nos links do Instagram. E lá tem uma série dos nossos trabalhos e vem novidades por aí agora. Vamos trabalhar com noivas de novo, coisas que a gente tinha deixado no passado, né? Vai vir muitas novidades por aí ainda, vai vir um espaço bacana. E vamos lá, né, gente? Quiserem conhecer meu trabalho, é só nos procurar num cantinho de Santa Fé que vai nos encontrar por lá. E o Instagram é Salão da Belo? Salão da Belo. Salão da Belo. Tudo o que procurar nas redes sociais é Salão da Belo. Salão da Belo. Pessoal, essa história da Belo, ela nos lembra que o sucesso não nasce da facilidade, nasce da coragem de continuar. Entre lágrimas, sorrisos, perdas e conquistas, a Belo escolheu permanecer. Isso é muito bacana a gente estar evidenciando aqui nesse nosso programa, né? De acreditar, de lutar por aquilo que a gente deseja, mesmo nas maiores dificuldades. E, acima de tudo, a gente não pode desistir. Desistir da vida, desistir da família, desistir do nosso negócio, desistir de nada.
Então, hoje a Belo trabalha no espaço próprio dela, lá na linha Santa Fé, construindo sonhos, realizando o sonho das pessoas, melhorando o visual das pessoas, né? Fazendo com que as pessoas se sintam realmente realizadas, né? Que bom que essa conversa ela também possa inspirar outras mulheres, possa inspirar outras pessoas a empreender, a seguir seu sonho, a realizar seu objetivo também dentro da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E vocês puderam observar de quanto o equilíbrio, tanto ele profissional, como espiritual, como físico, são importantes para a gente manter a nossa vida equilibrada e a nossa vida forte, para que a gente atinja os nossos propósitos lá. Belo, desde já, muito obrigada por você estar aqui comigo. Foi um prazer enorme você ter aceitado vir aqui falar um pouquinho da sua vida, de abrir seu coração aí para as pessoas ouvirem de que histórias não se faz do dia para a noite, se faz com construção e com muito amor aquilo que a gente faz. Muito obrigada. Isso. Eu que agradeço muito, 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 muito. O coração está quentinho. Eu sou muito grata por ter sido vista por você e também sou muito grata por compartilhar a minha história. Muito bem, para você que está aí conosco, até a próxima segunda-feira.